vai dar errado antes de dar certo. Sabe que às vezes, quando a gente conversa com as pessoas, elas costumam utilizar as palavras para a gente: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas hoje eu queria ser um pouquinho do contra, vou contrariar essa percepção. Não vai dar tudo certo. Mas Dilcinho, logo você, que é do pensamento positivo, que é sempre muito otimista com tudo, agora você vem me dizer que não vai dar tudo certo? Não vai. E foi difícil chegar ao sucesso. Difícil é me manter lá. Quem não tem competência, não se estabelece. Chamar e reter a atenção das pessoas através de história. Mesmo quem pegaria, mesmo quem não pegaria, você ficou vidrado porque você tem um juízo de valor a respeito daquilo. Seja muito bem-vindo a mais um Meio-Dia com Dilcinho. É uma honra ter você aqui para conversarmos sobre coisas que, com certeza, vão melhorar a sua vida. E eu quero te dizer desde já que vai dar errado antes de dar certo. Sabe que às vezes, quando a gente conversa com as pessoas, elas costumam utilizar as palavras para a gente: vai dar tudo certo, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Mas hoje eu queria ser um pouquinho do contra, vou contrariar essa percepção. Não vai dar tudo certo. Mas Dilcinho, logo você, que é do pensamento positivo, que é sempre muito otimista com tudo, agora você vem me dizer que não vai dar tudo certo? Não vai. E por isso que no final das contas você vai atingir o objetivo, você vai atingir o seu propósito, você vai cumprir o seu chamado, o seu propósito, o seu objetivo, justamente porque não vai dar tudo certo. Porque quando dá tudo certo, você não cresce, você se mantém estabilizado, você se mantém estável no mesmo ponto. E quando você está estável no mesmo ponto, meio que você não vai nem para cima nem para baixo, se mantém ali. E se, por exemplo, eu te falasse que vai dar tudo certo e você ficasse nesse mesmo nível que você está hoje, você acha que já teria cumprido o seu objetivo, o seu propósito? Jesus já podia te chamar? Eu acredito que você tem muito mais brasa, muito mais lenha para queimar. Então, eu quero dizer para você que não vai dar tudo certo e está tudo bem. Você precisa entender que não vai dar tudo certo no começo. Por quê? Porque você vai precisar passar por desafios. Talvez você já tenha se sentido assim irritado, né? Ou talvez você está imaginando: "Ah, minha vida está cheia de erros". Ou talvez você esteja pensando: "Existem muitas portas fechadas". Ou talvez você esteja passando por momentos de traições, de decepções, de frustrações. Mas é normal que aconteça dessa forma, porque tá aí o que nos faz crescer. A dor nos faz crescer. É interessante que às vezes usamos como frases clichê, que no pain, no gain, né? Sem dor, sem crescimento. Sem dor, sem ganho. E a gente usa isso muito em ditos populares na academia, onde a gente vai fazer ali musculação, começa a doer, e o seu personal fala: não, não para não, bora lá, vai, continua, continua, você ainda aguenta, você ainda consegue, vai lá e faz. Sem dor, sem ganho. Interessante é que, na maioria das vezes, a gente suporta mais do que a gente imagina que suporta. Ontem eu estava correndo e no final da corrida chegou um amigo. Ele falou: "E aí? Começou agora?" Eu disse: "Não, já estou terminando." Ele: "Bora fazer mais duas voltas." Eu disse: "Você tá doido, rapaz? Já estou cansado, meu corpo não aguenta mais, minha perna já está queimando, eu já estou sem fôlego." Ele disse: bora lá, bora fazer uma mídia." Eu disse: "Tá bom, bora." E nessa brincadeira eu corri mais três voltas das que eu já tinha feito, ou seja, fazendo o dobro da quantidade de voltas que eu fiz. No entanto, minha mente diria ali: não, já dá, basta, para. Mas ao passar por aquele sofrimento, ao passar por aquela aflição, estou falando de uma coisa comum, corriqueira do treino,
mas fiz o dobro do que eu estava disposto a fazer ou o que eu pensava que eu aguentava, e isso me fez avançar de nível. Com dores, claro, com falta de fôlego, claro, mas no final das contas, eu consegui entender que eu sou capaz de fazer mais do que aquilo que eu achava que era. É a mesma coisa com você. A tua mente vai dizer sempre para você gastar menos energia. A sua mente vai dizer sempre para você ir mais devagar. A sua mente vai querer, o teu cérebro vai querer te sabotar, porque é vital que você queira gastar menos energia. O cérebro vai tender para isso. Olha, cara, tá gastando muita energia. Gasta menos energia aí, cara. Mas não, você tem que ir lá e fazer. Vai ter portas fechadas, vão ter frustrações, vão ter decepções, vão ter traições. E talvez a maioria das pessoas ficam presa no fator tempo. Ah, mas está demorando demais. Tá difícil demais. Esse processo nunca vai acabar? Esse processo nunca vai ter fim? Por que, que a minha vez não chega? Por que, que a minha hora não chega? Sabe, eu gosto muito de fazer essas análises com exemplos bíblicos, mas hoje, além de usar os exemplos bíblicos, eu vou usar os exemplos não bíblicos também. Quando alguém olha para a vida do Silvio Santos, apresentador e empresário brasileiro que faleceu em 2024, alguém deve pensar assim: nossa, Silvio Santos foi muito rico, que história linda, morreu lá com quase 100 anos. Beleza. Mas se eu te disser que o Silvio Santos começou o SBT com 51 anos, o que é que você me diria? Ah, mas ele começou como camelô, ele tinha 14 anos. Mas peraí, cara, um camelô é um cara sem sucesso, tá? Bora olhar para isso sem a poesia, sem o romantismo da coisa. O cara era um camelô. Camelô não desmerecendo, né? Não desmerecendo, mas qualquer pessoa pode montar uma barraca para vender capinhas de títulos. Isso aí não é nenhum tipo de, olha só que sucesso de Silvio Santos. Não era um sucesso. Montou o baú. Cara, o início do baú não foi lá esse sucesso todo que você está pensando, não. Ou como você viu na televisão já depois que ele montou o SBT. Não era isso tudo, não. Ganhava dinheiro, ganhava, conseguia se manter, conseguia, mas o sucesso do Silvio vem ali principalmente depois do SBT. E logo depois ele vai construindo outras empresas, por exemplo, Jequiti, ele já estava com 76 anos. Cara, então preste atenção. Aí você está com, sei lá, com 20 anos, com 25, com 30, 40, e está dizendo, Dilcinho, mas não deu certo para mim ainda. Cara, o Ray Kroc, que fundou o McDonald's, que você come aí até hoje, né? Eu sei que você é um comedor de fast food e de junk food. Cara, fundou o McDonald's com 52 anos. Ei, 52. O dono do Walmart com 44, Samuel Alto. Então, cara, preste atenção, a gente está falando de pessoas que esperaram um bom tempo para dar certo. Depois que Moisés matou um egípcio e precisou sair fugido do Egito, ele passou 40 anos no anonimato, no deserto, como criador de ovelhas. Foi lá se casar com a Zípora, ficou por ali mesmo, com seu sogro Jétro. Não tinha sucesso nenhum, meu amigo. Ei, ele era somente o cara que estava cuidando de ovelhas. Estava vivendo uma vida rural, tranquilona. Apesar de Deus já ter um propósito ali para a vida dele. Então, às vezes vai parecer que está dando errado. Às vezes, sim, vai parecer que tem portas fechadas. No entanto, vai dar certo na hora certa. José, com 17 anos, foi vendido pelos irmãos como escravo. Passou 2 anos na prisão. Passou tempos servindo na casa de Potifar. Foi caluniado pela mulher de Potifar. Foi esquecido ali na prisão por um tempo. Mas eu quero te dizer que ainda assim, parecendo que está dando errado, tudo isso faz parte do propósito para dar certo. Se José não tivesse sido vendido como escravo, se José não fosse caluniado para ir parar lá na prisão para conhecer o copeiro mor, o padeiro mor, que depois daria a informação a Faraó. Olha só que toda a construção vai acontecendo para chegar num dia em que ele seria colocado na presença do Faraó e passaria a ser o governador, o segundo homem do Egito, só perdia ali em
imposição mesmo para o próprio faraó. Mas o resto, José era o governador do Egito, era quem mandava e desmandava. Cara, dá para entender que às vezes parece que está dando errado, mas no final vai dar certo, obviamente, mas vai ter que dar errado primeiro. Ninguém começa tendo sucesso. Estava ouvindo o Caíto Maia, da Chili Beans, falar sobre ele com 28 anos de empresa, mas nem sempre foi um sucesso a Chili Beans. O cara tava com 30 anos, por exemplo, já tinha começado a Chili Beans um pouco antes, sei lá, já tava com 6, 7 anos fazendo a mesma coisa, mas ainda não estava dando certo, ainda não estava ganhando dinheiro, sabe? Ainda estava com dívidas, ainda estava devendo cheque especial, ainda tinha pessoas batendo na porta dele para cobrar, sabe? Ainda não era um sucesso. Ele precisou perseverar, ter consistência, persistência, resiliência, até um dia que ele começou a dar certo. Dilcinho, mas deu certo o tempo todo? Não. Chegou um momento de ele perder 20 milhões de dólares tentando acertar nos Estados Unidos e não acertou, quase ia à falência. Vai ter esses momentos, mas o que importa é que você continue e sem desistir, que você continue fazendo, que você continue operando, acreditando. O propósito precisa ser maior do que a dor. Quando você sentir mais dor do que o tamanho do teu propósito, você vai pensar em parar. Mas que esse seja só um pensamento. Existe uma grande diferença de tudo isso. É porque as pessoas começam a ficar com medo, começam a ficar temerosas e são covardes. E, e qual é a diferença entre o covarde e a pessoa que está com medo? São situações diferentes. O covarde retrocede, volta para casa. É como se fosse um cachorro com o rabo entre as pernas. Ele volta e se manda. O medroso é diferente. O medroso, mesmo com medo, ele vai e faz assim mesmo. Ah, eu tô com medo, mas vou fazer com medo mesmo. Porque no final das contas, o medo não é ausência de coragem. Mesmo com frio na barriga, mesmo com medo, você precisa ir lá e fazer. E eu tenho certeza que você vai conseguir conquistar o seu objetivo. Principalmente quando você deixar de ficar comparando o seu game com o game dos outros. Ou olhar para alguém e dizer assim, ah, mas fulano ali, muito mais cedo, já foi capa da Forbes Under 30, né? Ou seja, abaixo de 30 anos, o cara já conseguiu ser um milionário, já conseguiu ter sucesso. Cada game é um game. De onde ele veio, as oportunidades que ele conseguiu criar, as conexões, as relações, são diferentes das suas. Então, joga o teu game. Vai dar errado antes de dar certo. Você ouviu o Paulo Vieira até os 30 anos também, acabado, devendo, não tinha dinheiro nem para comprar comida do cachorro, morando sozinho, uma decepção. Mas ele persistiu, ele continuou. Ah, Deus Senhor, mas quando as pessoas são filhas de empresários, fica muito mais fácil, não é? Nem sempre, nem sempre. E te digo mais, tem gente que é filho de empresário que não quer nem seguir a carreira dos pais, não quer nem tocar a empresa dos pais, então, mais uma lei do engano. Então vai lá, constrói o teu caminho, só não desiste, só não para. Cria, cria processos, cria estratégia, vai lá e executa. Você precisa passar pouco tempo de estratégia e mais tempo executando. Porque se você ficar só, vou criar aqui o plano perfeito, sabe? Voltando aqui para aspectos bíblicos, por exemplo, né? Existe até uma música do Renascer, Plano Perfeito. Jesus, Deus constrói um plano perfeito, arquiteta juntamente com Jesus, porque o filho sempre esteve com o pai. Tem lá o plano perfeito de redenção. Só que veja que, apesar de estar fazendo toda a estratégia, todo o plano, Jesus estava ao mesmo tempo executando o plano. Então é necessário que você faça, mas execute. Passe 20% fazendo o planejamento e 80% executando. Você precisa ser um executor. Ah, Dilcinho, mas operacional? Sim, operacional. No dia que você achar que deve sair completamente do operacional, teu propósito, tua empresa, tua jornada acaba.
Você vai estar assim no estratégico, você vai estar no tático, mas você precisa estar no operacional. Talvez cada vez menos operacional, mas ainda vai precisar, porque senão você fica refém, você vira refém de quem faz a operação. Ah, Dilson, quer dizer que eu vou precisar continuar vendendo a minha vida toda, independente? Sim, em níveis diferentes, mas sim, vai precisar vender. Vai precisar acompanhar processos de perto. Só deixo bem claro para você mais uma vez: vai dar errado antes de dar certo. Vai dar errado antes de dar certo. E faz parte do processo. Davi foi ungido como rei com 17 anos. Só foi assumir o trono 13 anos depois. Passou um tempão, uma maior jornada, juntando pessoas, juntando exército, juntando pessoas que eram a escória da sociedade. Tá? Então fica tranquilo. Abraão foi chamado. Deus fez uma grande promessa para Abraão, mas ele viveu momentos que ele passou praticamente necessidade, em que ele teve que dizer que a esposa dele era a irmã dele para estar numa terra ali onde ele poderia fugir da fome. Cara, depois Deus promete a ele uma grande nação, mas o cara estava ali já com 100 anos e não tinha filho ainda, mas como é que ele ia ter uma grande nação de descendência se aos 100 anos ele não tinha um filho? Então, é interessante a gente parar para analisar que tem um tempo de maturação da parada. Noé passa 500 anos construindo uma arca, 500 anos construindo um propósito até chegar o dia que ele realmente ia viver aquele propósito, aquele plano de Deus para a vida dele. Então, fica tranquilo. O tempo de cada um é o tempo de cada um. José teve um tempo diferente de Moisés, mas ambos tiveram o seu objetivo cumprido no tempo de Deus. Esse é o tempo que importa, tá? Um abraço. Se você curtiu esse vídeo, se de alguma forma isso te ajudou, se inscreve no canal, comente aqui qual foi o insight que você teve, compartilhe com outras pessoas que precisam ouvir esse conteúdo. Para de se comparar, joga o teu game, mesmo que pareça que as coisas estão dando errado, agora vai dar certo na hora certa. Um abraço, tchau, tchau.